E aí, galerinha, tudo bem? Aula 9.1, né? Nós conversamos em sala na aula retrasada, estou enviando esse vídeo no dia 14/5/2023, tá? Nós tivemos uma aula onde nós falamos sobre desconsideração de personalidade jurídica. Nós estávamos estudando pessoa jurídica, né, do Código Civil. Então, nós pegamos essa parte de desconsideração de personalidade jurídica, que é importante, vocês viram como isso é muito importante, e esgotamos esse assunto, falamos bastante sobre isso. Após a N1, nós falamos mais, depois entramos em associação. Então, vocês estão muito bem na questão do conhecimento de associações e desconsideração da personalidade jurídica, na matéria de pessoa jurídica, tá? Você que não assiste aula presencial com a gente e acompanha só aqui pelo canal, existe um material que eu distribuo para os alunos presenciais. Se vocês quiserem, me peçam pelo WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E quem não se inscreveu, eu falo isso todo vídeo, cara. Se não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Agora, de tanta visualização que está chegando os vídeos, o YouTube está reconhecendo como um canal importante. E realmente é. A gente passa aqui conteúdo, né? Vocês estão na graduação, que estão comigo aí toda semana, é um estudo complementar, não é nada obrigatório pela faculdade, mas é um desejo meu de colocar os conteúdos aqui, até porque, se eu repetir essa matéria no próximo semestre, os alunos não vão ter mais trabalho, né? Como vocês não estão tendo, é só acessar o canal. Se vocês estiverem estudando para concurso, vocês já sabem que eu tenho o conteúdo aqui no canal, vocês vão vir conteúdo. Se por acaso não tiver, vocês me mandem mensagem, porque meu WhatsApp é aberto para vocês, do suporte também, para eu poder mandar e direcionar o material para vocês. Então, não tem problema nenhum, tá certo? Nossa conversa agora é uma conversa bem breve, só mesmo para vocês puxarem da cabeça aquilo que a gente conversou em sala de aula, que já está muito bem amarrado, tá bom? Então, eu botei como aula 9.1, porque a colega que estava sentada lá no final da sala falou: professor, por que não grava um vídeo só de desconsideração de personalidade jurídica? Eu estou gravando, a sua sugestão foi muito boa, a gente vai separar. Aí depois eu vou gravar uma aula 9.2, que é a mesma aula 9, e aí falo sobre a associação. Só que a associação que eu vou falar na próxima aula não vai ser do jeito que a gente esgotou em sala, tá? Eu vou falar de uma maneira mais direta, como aquele amigo falou para a gente: professor, o senhor não falou sobre como é criado. A gente falou, mas não ditei, né? Com relação à criação. Então, nós ditamos isso na aula passada, que não era a aula 9, era a aula 10. Aí depois entramos em fundações. Mas beleza, então eu vou pegar tanto a aula 9 quanto a aula 10, vou fazer a junção e falar só sobre associações, explorando o assunto, mas explorando dentro daquilo que a gente já atacou, né? Que vocês estão bem arrumados aí de material. Quem anotou aquele material, por favor, me mande, tá? Porque esse material que eu fiz sobre associação, ele está um pouco similar com aquele, mas não está um pouco similar. Acho que está até um pouco superficial. O que vocês anotaram está bem completo mesmo, porque fomos ditando, fomos lendo o código e fomos ditando. Então, aquele material está sensacional. Se puder me mandar, eu vou digitalizar. Um material bom, até para passar para outras pessoas depois, tá? Desconsideração da personalidade jurídica. Conceito. A desconsideração da personalidade jurídica deixou de ser teoria e passou a ser instituto, uma vez que positivada no nosso ordenamento jurídico. O Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, surge para coibir e retratar eventuais desvirtuamentos da função social da pessoa jurídica constituída por parte dos seus sócios, tá? Como nós sempre falamos em direito civil, a lei ela vai acompanhando a evolução da sociedade, principalmente o Código Civil acompanha. Perceberam aí
que isso era uma teoria e passou a ser um instituto, né? Eu falo também sobre a exceção de pré-executividade, que eu não comentei em sala de aula. Eu falo também de uma execução provisória, que também não falei em sala de aula e que não é matéria de vocês, mas é bom vocês entenderem que isso existe no mundo jurídico. E são formas de tentar buscar o que é de direito de alguém de uma maneira mais rápida e segura. E a desconsideração da personalidade jurídica, que também deixou de ser uma teoria e passou a ser um instituto, é uma forma de garantia de recebimento do direito de alguém. Nós sabemos que uma execução civil ou trabalhista em face de ou contra uma empresa, busca-se patrimônios da empresa. E se a busca se esgotar, se o patrimônio não existir ou se acabar, nós temos uma chance que é desconsiderar essa personificação dessa empresa para passar a seus sócios, que são responsáveis pela administração daquela empresa e que veio a causar dano a alguém. Por isso, essa teoria deixou de ser teoria e passou a ser um instituto. Plenamente cabível, plenamente louvável, justo, para que a pessoa que sofreu prejuízo receba o que lhe é de direito. Tá bom? A desconsideração da personalidade jurídica é procedimento que viabiliza a alteração do centro de imputação e de responsabilidade. Nós já estamos falando, né? Nós estamos deixando a pessoa jurídica, que é a empresa, e passando para seus sócios responsáveis, representantes, administradores. Assim, continuando a leitura ali, uma responsabilidade que a princípio seria atribuída à sociedade, será distribuída e atribuída a seus sócios. Qual é a finalidade disso? Imputar a responsabilidade a quem de direito, ou seja, a quem teria cometido fraude, confusão patrimonial, etc. Se eu sou responsável, sócio administrador de uma empresa, e diante de todas as minhas decisões, a empresa vai mal no cenário nacional, que a minha empresa é uma empresa gigante, um exemplo, eu venho a causar prejuízo financeiro a meus sócios e também venho causar prejuízo financeiro aos funcionários, eu sou completamente responsável por isso. Né? As minhas atitudes, as minhas tomadas de decisões profissionais vieram a causar a quebra da empresa, vieram a causar diversas demissões, eu vim a causar prejuízos a pessoas que trabalhavam na minha empresa. Um exemplo, tá? Então, nada mais justo do que o juiz desconsiderar a personalidade jurídica dessa empresa e passar a buscar meu patrimônio para a pessoa física. Tá? Então, a finalidade é imputar essa responsabilidade. Nomenclaturas. O Instituto pode ser reconhecido ainda pelas seguintes nomenclaturas. Head of Legal Entity, e aí eu tenho 3 ou 4 nomenclaturas em inglês aí, que é a teoria da penetração. Isso daí a gente passa batido mesmo, só para vocês saberem, em questão de concurso, se cair alguma coisa, então na nossa prova eu posso colocar uma palavra doida dessa daí. E aí eu tenho que diferenciar desconsideração e despersonificação. Acredito que já tenha ficado bem claro que a despersonificação, ela acontece quando a empresa dá baixa no registro de pessoa jurídica, a extinção da sociedade. Então, quando a sociedade está acabando, ela está sendo despersonificada, ela vai acabar, ela vai se extinguir, ela vai se despersonificar. E a desconsideração da personalidade jurídica, não. É um incidente causítico, está escrito errado ali, e que não leva à extinção da sociedade. Eu venho só buscar o responsável real daquele caso que aconteceu com os autores da ação, ou com o funcionário, ou com o contratado, ou com o prestador de serviço, para que este se responsabilize pelo dano causado. Então, a despersonificação é a extinção e encerramento da empresa, e a desconsideração é
a busca, através dos sócios daquela empresa, de um direito que é de uma pessoa a receber através de uma ação judicial. Não tem nada a ver com a extinção da sociedade ou o encerramento das atividades da empresa, tá? Eu citei agora a teoria maior. A teoria maior eu não cheguei a comentar em sala de aula. Eu falei dela, mas não sobre o nome de teoria. E o que significa teoria maior, tá? Não bastando o mero inadimplemento da obrigação para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, é necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica. Então, eu não posso chegar e ajuizar uma ação, ser vitorioso numa ação, e essa empresa me deve, passa a me dever, passa a ser minha devedora, que eu vou buscar a desconsideração da personalidade jurídica. Não é isso. Eu só vou conseguir buscar a desconsideração da personalidade jurídica após esgotada todas as possibilidades de execução e não obter êxito. Então, a teoria maior fala, não basta um mero inadimplemento da obrigação. Não basta só a empresa dever ao autor da ação, tá? Eu tenho que buscar os meios legais para poder obter essa execução, não conseguir, e aí sim provar o abuso dessa empresa ré, que não está reparando o meu dano, que não está me reparando de forma como está prevista na sentença. Pegaram a visão? Eu vou repetir de novo. Para eu obter a desconsideração da personalidade jurídica, não basta eu informar ao juiz que ela me deve. Eu preciso falar para o juiz, olha, essa empresa me deve, além de estar me devendo, ela não tem patrimônio, conforme petições e decisões, documentação tal. Eu não consigo buscar as contas da empresa porque não tem nada, tá? E eu estou sendo prejudicado porque ela está praticando abuso contra mim, tá? Então, por essa razão, eu quero o patrimônio dos sócios. Aí sim, o juiz vai deferir a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, tá bom? Então, não basta só informar, basta provar que existe um dano. Na teoria maior, o sócio ou administrador a ser responsabilizado é aquele que praticou ato lesivo, tá? Desvio da finalidade ou confusão patrimonial. A extensão da responsabilização é apenas quem praticou o ato, não necessariamente todos os sócios. Se eu tenho 5 sócios, mas eu sei que um deles praticou confusão ou desvio de finalidade, é sobre esse sócio que a desconsideração da personalidade jurídica deve recair. Então, se o autor sabe que é o sócio A, ele pede para desconsiderar em cima do sócio A. Se a pessoa acha que o A, B e C são responsáveis, ela vai pedir e vai informar ao juízo que a violação partiu do A, B, C e D, do ABC, e vai pedir a desconsideração do A, B, C e D, ou ABC, tá? Falamos da lei anticorrupção. A lei de corrupção é que provoca confusão patrimonial, não vai ser importante para a gente debater, não. Então, vamos para a teoria menor. Nós falamos da teoria maior, e agora vamos para a teoria menor, tá? Teoria menor fala o seguinte, está previsto no artigo 28, caput do parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor. Sempre que a pessoa jurídica se tornar empecilho para a satisfação do direito do consumidor, que é hipossuficiente, pode ser aplicada a teoria menor. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, se houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então, no direito do consumidor, no juizado especial cível,
também cabe a desconsideração da personalidade jurídica, desde que seja comprovado nos autos que houve violação da norma legal, tá? E excesso de poder. Por quê? Na relação de consumo, o consumidor sempre é hipossuficiente tecnicamente e financeiramente. Citamos sempre o caso da Energisa, que tem um potencial imenso de uma empresa gigante e que essa empresa ela detém de equipamentos que o consumidor não detém. Então, o consumidor é hipossuficiente tecnicamente para avaliação de faturas de energia elétrica, contas complexas de quilowatt-hora. Então, por essa razão, o consumidor é hipossuficiente tecnicamente. Então, se for comprovado um abuso de direito, um excesso de poder, aí o juiz, sim, desconsidera a personalidade jurídica, tá? Também poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Então, se a empresa começar a colocar obstáculo para ressarcir ao consumidor, pode-se desconsiderar a personalidade jurídica na teoria menor. Menor ou maior? Na teoria menor. Tá certo? Então, eu faço um quadro de aplicação, né, da desconsideração da personalidade jurídica. Eu cito aqui Lei de Crimes Ambientais e o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, que principalmente a gente tem que trabalhar com o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, para vocês terem mais acesso e facilidade de interpretação. Tem um quadrinho dos artigos principais ali. Aí nós falamos também em sala sobre desconsideração inversa, que aí não é tão forte para a gente, porque o objetivo é saber que já tem a desconsideração da personalidade jurídica, dentro da teoria menor e a teoria maior, né? Mas aqui a responsabilização que recairia ao sócio é estendida à sociedade, né? É comum quando relacionada ao direito de família. Forma de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, a partir do novo Código de Processo Civil, a aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica restou sistematizado a partir do artigo 133, sanando várias dúvidas sobre o procedimento a ser aplicado ao caso. E o artigo 133 fala: incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por que ele é considerado um incidente? Porque o processo inicial, ele não busca a desconsideração. Pelo contrário, o autor ajuiza a ação contra uma empresa e busca a efetivação do seu direito, a sua reparação de dano contra a empresa. Ele não busca os sócios. Então, no decorrer do processo, a desconsideração passa a ser um incidente porque do nada entra no meio do processo. Do nada não. Na fase final do processo. Eu não posso pedir a desconsideração antes da aplicação de uma sentença, porque eu não sei se essa empresa vai inviabilizar o pagamento do meu direito, cumprimento da obrigação. Eu não sei. Eu só vou saber após a sentença. Então, por essa razão, existe um momento processual para isso, tá bom? Então, o artigo 133 entende que a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente que será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber. O pedido da desconsideração da personalidade jurídica observará o pressuposto processual, né? Aplica-se ao disposto no capítulo do Código de Processo Civil a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Então, na primeira observação que pode ser feita é sobre a natureza jurídica do Instituto, né, que no novo Código de Processo Civil é considerado como um incidente processual. Então, qual é a natureza jurídica da desconsideração da personalidade jurídica? É um incidente processual, conforme previsto no artigo 133 do Código de Processo Civil. Tá? O artigo 134 também fala do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica. 134. Então, nós sabemos que o Código Civil não trata a desconsideração da personalidade jurídica,
e sim o Código de Processo Civil, nesses artigos 133, 134, 135, 136, 137. Tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar esse material para vocês, complementando aquilo que nós falamos em sala de aula, a importância da desconsideração da personalidade jurídica, e aí está essa aula 9 desmembrada em 2 partes, tá certo? Então, encerro por aqui essa conversa, agradeço aí a atenção de todos vocês, vamos para cima, né? Porque ainda tem muito conteúdo interessante, estou aqui à disposição de todos. Quem não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva. Quem quiser um material e não for meu aluno direto, solicite pelo suporte que eu tenho, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e vamos aí, até a próxima. Qualquer pergunta, estou à disposição no suporte também. Um abraço.